Olá, irmãos, a graça e a paz. Estamos juntos no nosso tempo devocional aqui, juntos. E é uma grande alegria estar novamente aqui. Eu gostaria de convidar você a dar um salto comigo. Nós vamos deixar o Evangelho de João e vamos direto lá para a Epístola aos Romanos, capítulo 1. E a Bíblia diz aqui em uma única frase, no verso 8, no verso 9, porque Deus, a quem sirvo no meu espírito. Paulo está articulando aqui e construindo toda uma argumentação, mas no meio dessa articulação toda, ele, entre aspas, deixa escapar essa expressão, o Deus que sirvo no meu espírito. E nós ministramos, lemos com os irmãos o texto de João capítulo 14, em que Jesus diz que enviaria o Consolador. Nós estamos com uma internet um pouco problemática aqui. Os irmãos têm um pouco de paciência. Jesus então diz em João 14 que ele rogaria ao Pai que enviasse um outro Consolador. E ele diria, não vos deixarei órfãos. E depois ele diz, aquele que ama o Pai, cumpre os seus mandamentos, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Portanto, a Bíblia diz aqui claramente, textualmente, que esse Deus triuno, o Espírito Santo, o próprio Jesus e o Pai, habitariam dentro de nós. E Jesus diz isso a partir do verso 20, se referindo àquele dia. A partir do momento, então, da ressurreição, nós conheceríamos essa experiência. Então, Deus passa a ser esse residente solene dentro de nós. Ele habita dentro de nós. Mas habita onde? A Bíblia diz que Deus é Espírito. E tudo que tem a ver, então, com a ação de Deus, precisa ser compatível com esse ente espiritual, com esse ser que age no Espírito, que é Espírito, mas que fala no Espírito, que se move no Espírito, que dirige no Espírito, que habita no Espírito, que nos inspira, nos edifica a partir do Espírito. E a palavra de Deus está dizendo aqui, Paulo, logo no começo aqui da Epístola aos Romanos, ele diz, o Deus que sirvo no meu Espírito. Então, essa é uma outra dimensão que muitas vezes passa desapercebido para a maior parte dos cristãos. Nós temos até aqui um entendimento muito bom sobre oração, sobre fé, e às vezes até sobre adoração, mas essa dimensão de servir no Espírito, do exercitar do Espírito, do fluir no Espírito, do ouvir no Espírito, do seguir o Senhor no Espírito, de ministrar no Espírito, de liberar a presença de Deus, de fluir nessa dimensão espiritual, é algo ainda em que grande parte de nós tem muita falta de conhecimento, ou falta de experiência, ou falta de prática. E Paulo é um referencial para nós aqui, ele está dizendo, o Deus que sirvo no meu espírito. Portanto, o lugar onde se deve servir a Deus é no espírito humano, onde o Espírito de Deus habita, onde o Deus triuno está e habita. E essa dimensão é aquilo, ou é a dimensão que vai nos conduzir para as profundezas da experiência de intimidade com o Espírito Santo e com a presença de Deus. Você quer de fato experimentar mais de Deus? Você precisa aprender a servir a Deus no Espírito, a fluir no Espírito, a exercitar no Espírito. E eu ousaria dizer que qualquer coisa que não requer o exercitar do seu Espírito, não é espiritual. Parece meio óbvio, né? Qualquer coisa, se você aconselha, mas o seu aconselhamento não foi requerido a partir, ou não foi construído a partir do exercitar do seu espírito, esse aconselhamento são meras opiniões humanas. Se o seu discipular não requer o exercitar do seu espírito, o seguir do espírito, o fluir no espírito, esse discipulado é apenas um trabalhar, muitas vezes, humano, natural. Se o ensino que você dá vem apenas da mente, do exercitar do intelecto, daquilo que você lembra, sabe e entende, mas não é resultado desse fluir espiritual,
também é um ensinamento estéril. Se o pregar a palavra para o ímpio não vem como resultado de um fluir interior, de um exercitar do Espírito, de um servir a Deus no Espírito, como o apóstolo Paulo está dizendo, nós vamos bater boca tratando de ideologia, de filosofia humana, de religião humana. E esse grande parte da nossa experiência cristã é frustrante porque o nosso espírito não foi requerido a servir a Deus, a seguir o Senhor, a ouvir o Senhor, nessa união íntima, nessa experiência. Porque se Ele reside, Ele vai falar. Se Ele reside, Ele vai te inspirar. Se Ele reside, e Ele reside, Ele vai te conduzir, Ele vai te abençoar, Ele vai te fortalecer. É no seu espírito. E eu ouso dizer também que tudo que você precisa para viver uma vida cristã já está no seu espírito. Portanto, é a partir dessa dimensão espiritual que nós devemos fluir em Deus e ouvir a Deus. E é a partir dessa dimensão espiritual que nós devemos fluir e servir e seguir a voz do Senhor. E é interessante, isso não é novidade. Lá no Velho Testamento você vê alguns homens de Deus, profeta Eliseu e profeta Elias, em alguns momentos eles dizem, o Deus em cuja presença ando, o Deus em cuja presença estou. No outro lugar, o rei, quando por conta daquele complô, lança Daniel, no livro de Daniel, na cova dos leões, o rei percebe que ele foi manipulado, e de manhã ele vai bem cedo na cova dos leões, e com voz triste, diz a Bíblia, no livro de Daniel, ele diz, Daniel, dar-se-ia o caso que o Deus a quem serves continuamente tenha podido livrá-lo. O que o rei estava dizendo em outras palavras? Ele sabia da vida de servir a Deus de Daniel. Então, essa coisa aqui do servo de Deus não tem a ver com aquele senso comum de que o servo de Deus é alguém que vive uma vida piedosa. O servo de Deus é aquele que vive uma vida santa. Embora isso seja verdade, esses textos que eu estou mencionando para você não se referem a isso. Se refere a servir a Deus no Espírito. Esse fluir de Deus, esse exercitar do Espírito. E olha, há homens de Deus na história da igreja, é o caso, por exemplo, de Charles Finney, e na autobiografia dele, ele usa uma expressão em inglês, saving impressions, que significa, quando ele orava e intercedia e trazia outras pessoas para orar e para cobrir de oração aqueles eventos evangelísticos que ele fazia, o impacto era poderoso demais. O homem só chegava, as pessoas já começavam a cair de joelhos, em pranto, convertidas, convencidas, profundamente impactadas pela percepção de pecado, de arrependimento de pecado, por conta dessa ação do Espírito Santo. Então o Espírito de Deus, entre aspas, é liberado para agir através desse servir a Deus no Espírito, através desse fluir de Deus no Espírito. Sabe? E é essa precisamente a principal função do sacerdote, é tirar ou trazer da presença e liberar em certo lugar, é trazer a vida de Deus e liberar sobre a sua célula, é trazer um espírito de fome, de sede, de insatisfação profunda no espírito e liberar sobre a reunião da igreja no domingo, antes que ela aconteça, é trazer da presença de Deus, daquele compungimento interior, daquele impelir interior, e liberar sobre a sua família, liberar sobre a sua casa, liberar sobre as pessoas. Quando você chega no lugar, aquela ação divina já está operando naquele lugar. Por quê? Aprendemos a servir a Deus no Espírito. Então, essa dimensão espiritual do fluir do Espírito, do seguir o Espírito, do liberar do Espírito, nós precisamos aprender. Porque isso tem a ver com avivamento, isso tem a ver com a glória de Deus, isso tem a ver com a materialização e a manifestação palpável da vida de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, das impressões espirituais, do espírito de arrependimento, de compungimento, pela ação santa e maravilhosa do Espírito Santo. Então esse Deus residente, triuno, que habita dentro de você, Ele deseja fluir a partir de você, e a promessa é: do vosso interior fluirão rios de água viva.
É a partir desse lugar onde se serve a Deus no Espírito que fluirão rios para abençoar, para salvar, para trazer arrependimento, para produzir convicção, produzir unidade, produzir crescimento da igreja, liberar a presença, trazer aquela atmosfera gloriosa, santa da presença de Deus durante o louvor. Irmãos, nós precisamos disso. Desesperadamente nós precisamos disso. É isso que alimenta o nosso coração. E sabe de uma coisa? Isso atrai jovens, as multidões. Eu já vi esse filme antes. Jovem não vem por conta de estrutura, por conta de igreja certa, por conta de visão. Jovem não vem por conta de estrutura nem de visão. Jovem vem por conta da pessoa, da presença, da vida manifesta de Deus. Que as nossas igrejas possam ser saturadas desse fluir do Espírito. Mas para isso acontecer, Deus precisa levantar uma geração que aprendeu como Paulo a servir a Deus no Espírito. Que você possa servir a Deus no Espírito. Que você possa seguir a Deus no Espírito. Que você possa ouvir a Deus no Espírito. Que você possa ser instrumento de Deus no Espírito. Que você possa ser guiado pelas impressões espirituais do Espírito Santo no seu espírito. É essa dimensão poderosa que é eficaz para produzir uma igreja viva, santa, transbordante de vida, produzir conversões genuínas. Nós precisamos disso. Isso é algo sobrenatural. Nós precisamos de parar de querer um evangelho que é apenas teologicamente, intelectualmente certinho. E esses dias nós não temos apenas o politicamente correto, nós temos uma gana do teologicamente correto. Até certas expressões é difícil você usar, porque tem uma patrulha teológica. Isso é terrível. É gente mais seca do que língua de papagaio e bacalhau da Noruega, patrulhando as coisas o tempo todo, para ver se tem algum ai, algum tio, alguma vírgula. E o apóstolo Paulo diz, ele é o Deus que sirvo no meu espírito, que você possa servir a Deus no espírito, amar a Deus no espírito, se consagrar, se devotar ao Senhor no seu espírito, ou desfrutar da pessoa e da presença dele profundamente no seu espírito. Ele vai te guiar, ele vai te conduzir, ele vai te usar como poderoso instrumento para despertar outros, produzindo fome em outros, porque isso é contagiante, isso é avivamento, isso é glória de Deus, que também é teologicamente certa, correta, e que tem essa ortodoxia saudável, santa, que nós possamos viver e fluir nisso. Amém? Que Deus possa encher o seu coração com essa fome, com essa insatisfação, com essa sede. O Deus que eu sirvo no meu espírito, eu libero sobre você agora, aí onde você está, produzindo fome, eu libero fome, libero sede, libero uma poderosa insatisfação que te impele a desejar mais, a querer mais vida, mais glória, mais santidade, mais manifestações sobrenaturais. Libero isso agora, porque é o Deus que sirvo no meu espírito que é capaz de fazer isso. Não é a minha argumentação, não é a minha, não é o meu articular intelectual, é o fluir no espírito, que nós aprendamos a fluir no espírito, como o apóstolo Paulo fluía, como Daniel fluía, como Eliseu fluía, como Elias fluía. Deus te abençoe, recebe um afetuoso abraço, que o Senhor possa usar você poderosamente esse fim de semana. Segunda-feira estaremos de volta.